Olá, boa noite, tudo bem? Você já chegou? Daqui a pouco a gente vai começar o nosso grupo de discipulado, né? Tô aqui, ó, os últimos acertos pra gente começar, né? Nosso grupo de discipulado nessa noite. Mãe, Oi. só falta não tô pronta. Você não tá pronta ainda? Não tem problema não, eu espero. Maria Isabel também tá se arrumando pra vir aqui participar. Tudo bem, meu povo. Um minutinho faltando. Muito bem, vamos começar então o nosso grupo de discipulado nessa noite. Como é que você tá? Como é que tá a sua família? Como é que tá esse tempo todo aí? Tudo bem? Como é que tá tudo? Estamos aqui com a graça de Deus e a gente pode começar, né, o nosso grupo de discipulado nessa noite. Lembrando que vai ser inspirado, né, na palavra de domingo, Números 13. A gente, antes de qualquer coisa, porque senão a gente começa a falar aqui, né? E daí a gente não ora, a gente não pede a bênção de Deus para esse tempo. Eu tô olhando aqui, gente, é porque eu tô também com o computador ligado para ver se eu consigo ver aqui onde é que as pessoas entram, mas eu não sei ver essas coisas. Então eu vou deixar ligado aqui, mas eu tô gravando aqui pelo celular. OK? Vamos orar então em nome de Jesus. E aí, achei aqui, ó, apareceu para mim. E aí a gente pede para a bênção de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Senhor, muito obrigada, porque o Senhor é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Graças nós te damos por mais um dia. Muito obrigada por mais essa oportunidade de estar aqui, compartilhando a tua palavra nesse grupo de discipulado online. Deus, que o teu Espírito Santo que está na minha vida, está aqui em casa, possa também estar na vida de cada um e de cada uma, e também nas casas dos meus irmãos, das minhas irmãs, e as casas, ó Pai, que se abriram para a tua palavra nessa noite. Permaneça conosco, que o teu Espírito Santo traga a tua mensagem aos nossos corações, que seja um tempo agradável, frutífero, ó Pai, para as nossas vidas, e que nós possamos, após esse estudo, essa conversa, sairmos mais fortalecidos para a glória do teu nome. Muito obrigada. Nós oramos, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A Lisa já está online, o Guilherme também já está online, a Izzy já está também assistindo, graças a Deus, né? Então nós vamos então começar o nosso grupo de discipulado nessa noite. Como a gente sempre, a Lisa falou assim: voltou o meu som. Glória a Deus, né, Lisa? Que voltou o seu som. Amém. A Lisa postou uma foto hoje no nosso grupo, no grupo de discipulado, falando assim: vamos fazer paçoca? Eu falei lá: eu quero. Eu acho que a dona Isa falou também: eu também quero. Nós queremos, né, dona Isa? Paçoca. Graças a Deus. Meu povo, muito bem. Abre a sua Bíblia comigo, então. Em Números, né, no capítulo 13. E a gente vai, então, compartilhar a palavra nessa noite, em nome de Jesus, tá bom? Números 13, nós já oramos, então nós estamos em ordem. Como se nós estivéssemos, então, de forma presencial, nós teríamos aquele momento em que eu ia perguntar para você, né? O que mais tocou seu coração na palavra de domingo, né? E aí você iria comentar. Como a gente não tem essa parte então fica pro final, que você vai entender daqui a pouco por que eu tô falando isso, tá bom? Você preparou seu cafezinho, seu lanchinho? Mandei mensagem no grupo falando: prepara o cafezinho aí. Tá com a família reunida? Vocês estão com a família? Isa, você tá com quem? Liz, o bombeirinho tá aí também? Guilherme, eu sei que ele tá aqui com a Maria Isabel, porque o João Emanuel tá dormindo, graças a Deus. Amém? Muito bem, gente. Tem 6 pessoas. Você quer dar um alô pro pessoal? Então fala. Oi, pessoal.
Olha, gente, ela se arrumou só pra vir falar com vocês. Se maquiou, passou batom. E passei tantos patões aí coloridos. Isso. Então dá o tchau, pessoal. Tchau, Você pessoal. vai falar o que com eles? Só isso? Você se arrumou só pra falar oi, pessoal? Então tá, então fala oi, pessoal. Essa é a minha mão. Olha a mão, gente. Então fala tchau, pessoal. Tchau, Fiquem com pessoal. Deus. Um beijo. Isso, filha. Linda, princesa. Vai com Deus. Já deu tchau. Tá bem que a gente tava começando agora, né? Muito bem, gente. Vamos agora seguir então o nosso estudo de hoje, né? Domingo passado, nós falamos sobre Números 13. E aí a gente falou sobre a postura dos 12 espias, né? A postura dos 12 espias, onde a gente fez a diferença entre os 10 e os 2, né? Assim, a gente disse que 10 espias, apesar de ter visto todo o agir de Deus na terra prometida, né? Todo o agir de Deus desde a libertação do Egito, isso não foi o suficiente para eles escolherem crer na palavra de Deus. Então, apesar de ter visto tudo que Deus havia feito, Israel também entrou a paz, graças a Deus. Tá linda? Obrigada. Gente, agora eu vou parar de ler ali, porque senão eu não vou me concentrar no estudo aqui. Eu vou tentar editar esse vídeo depois para pôr lá no YouTube, né? Porque senão fica muita... Minha mãe ia falar papagaiada, muita papagaiada demais da conta. Mas é porque a gente tem Jesus no coração, né? E quando a gente tem Jesus no coração, a gente é feliz mesmo, a gente fica feliz mesmo e a gente é muito espontâneo. Gente, a minha prima... lá do Espírito Santo, a Irã. A paz, Irã. Que alegria ter você. Tá todo mundo aí, Irã? Todo mundo aí da família me vendo? Me vendo e me ouvindo? Ô, Glória. Manda um beijo pra tia Dinorá, gente. Minha tia Dinorá tem 93 anos. Acredita? Uma benção. Mulher de Deus. Uma mulher forte, guerreira. Uma mulher de Deus. Um beijo pra todo mundo aí, Irã. Em nome de Jesus. Então, meu povo, vamos lá. No último domingo, eu vou começar de novo, tá, gente? No último domingo, então, nós falamos sobre a postura dos 12 espias, né? Assim, onde nós pontuamos, nós falamos sobre as vozes. Que vozes a gente tem escolhido ouvir e que voz a gente tem escolhido obedecer. E aí nós falamos sobre os 10 espias, né? Sobre os 12 espias, mas só que 10 espias, apesar de terem visto todo o agir de Deus, todo o agir de Deus desde o Egito, eles escolheram, presta atenção, eles escolheram não crer na palavra de Deus, não crer na promessa da terra prometida. E porque eles não creram, eles se tornaram então vozes de o quê? Desesperança e desânimo. E também não herdaram a terra prometida. Esses os 10. E do outro lado a gente tinha quem? Josué e Calebe, que escolheram crer na promessa de Deus, que escolheram acreditar que de fato Deus cumpriria a promessa, porque eles já haviam vivenciado todo o cuidado de Deus desde o Egito, então eles escolheram crer na promessa. Por conta disso, então, eles se tornam voz de esperança e voz de ânimo para o povo e também herdam a terra prometida. Isso foi um resumo rápido do que a gente falou no domingo, né? Pai do Senhor, Flávia, Deus abençoe em nome de Jesus. Carlinhos, Sofia, Irã, amém, meus primos lá que estão vendo com a gente. Muito bem, então esse foi o resumo, gente, do que a gente falou no domingo. Hoje eu quero conversar todo o nosso grupo, a nossa conversa hoje do nosso grupo de discipulado, baseada em uma perguntinha apenas, tá bom? Uma perguntinha apenas, que daqui a pouco eu vou falar com vocês qual é essa pergunta. Mas antes de eu fazer essa pergunta, eu quero que você abra sua Bíblia, quer dizer, eu acho que você já deve estar com ela aberta, mas se você não está com ela aberta, abra Números 13, né? Porque eu falei que a gente ia falar sobre o Números 13, e que foi a palavra de domingo. E aí eu queria ler com você, então, agora o versículo 28, 29 e 30. O nosso estudo de hoje vai girar em torno desse tema, desses versos, e aí daqui a pouco eu tenho uma perguntinha para fazer para você, tá bom? Então vamos ler aí. Números 13, 28, 29 e 30, que diz assim, ó, que é o relato dos 10, né? Eles dizem assim, ó, 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso,
e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. E aí tem a postura de Caleb. Então Caleb fez calar o povo e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Vamos ler mais um pouquinho. E aí o 31, eles seguem dizendo: Porém os homens que com ele tinham subido disseram, olha os 10 de novo novamente falando, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Muito bem, gente. Quando a gente lê esses versículos, nós encontramos o quê? Nós encontramos o relato dos 10 espias. Né? E que relato que a gente encontra aqui, gente? Que descrição é essa que eles falam? Eles falam um relato desesperador, é ou não é? Um relato totalmente desmotivante, né? Um relato desanimador, não é assim? Eles só falam coisa ruim, eles só falam que tinha gigante, que a terra comia gente, que eles eram como gafanhoto, que não tinham como eles vencer, eles só têm essa visão, eles só têm essa perspectiva, não é assim? E então, diante disso, o povo todo que estava ouvindo aqui e ali, na cabeça do povo, o que eles começaram a pensar? A morte pra gente é certa. Acabou, deu ruim, vamos passar régua, porque o negócio aqui tá ruim pra nós, acabou. Porque a gente tá aqui no meio desse deserto. Atrás da gente tem um Egito, a gente não vai voltar pro Egito, porque não tem mesmo, porque tem um mar ali. E na nossa frente só tem esses gigantes, então pra gente acabou. Não tem como a gente vencer, então não tem mais o que a gente fazer, então a gente só vai morrer mesmo. A morte para eles, então, foi isso que eles ficaram pensando, né? Porque esse foi o discurso que eles foram motivados a falar devido a essas vozes desses 10 espias que deram esse relato aí assustador. A Josi acabou de entrar. Paz do Senhor, Josi, que Deus te abençoe, viu? Não é assim? Então, os 10 espias, eles deram um relato, gente, totalmente desmotivante. Um relato, assim, desmotivador total. Não é assim? Principalmente a resposta, o versículo 30. Porque, aliás, o versículo 30 vai responder para nós por que eles dão esse relato. Um relato tão tenebroso, tão desesperador, tão terrível, tão sem esperança. Por quê? A resposta está lá no versículo 30, o motivo desse relato tão ruim, tão feio. Não é assim? Por quê? Porque quando a gente lê lá o versículo 30, como nós já lemos aqui, eu só quero ler mais uma vez para você, vai dizer o seguinte, que os 10 espias que não creram na promessa e por não crer, as vozes se tornaram vozes de desesperança, né, assim? E por se tornar voz de desesperança, gerou esse sentimento todo no povo. O que acontece? Esses 10, eles se viam como o quê? Gafanhoto. Essa é a questão. O versículo 30 fala isso para nós, o finalzinho fala, e era aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também os éramos aos seus olhos. Ou seja, eles primeiro se viam como gafanhoto. Antes dos gigantes ver eles como gafanhoto, porque isso também é a visão deles, é o relato deles falando, olha, os gigantes vê a gente como gafanhoto, mas antes disso, o texto fala que eles se viam como gafanhoto. Márcia, querida, Deus te abençoe, seja bem-vinda em nome de Jesus, tá bom? Então, antes dos gigantes o verem como gafanhoto, eles mesmos se viam como gafanhoto. E aí, gente, é complicado isso. Porque essa era a percepção que eles estavam se vendo deles. Eles se viam como gafanhoto. E porque eles se viam assim, eles tinham, então,
essa atitude tão incrédula. Porque eles se viam como gafanhoto. Deixa eu pontuar um negocinho aqui para você rapidinho. Deixa eu só esclarecer uma coisa aqui para você. Gente, é claro que a gente não está negando aqui a realidade da situação que eles tinham. Realmente não era uma situação fácil, certo? Deixa eu deixar uma coisa, então, bem clara aqui. Aos olhos humanos, se a gente pode dizer assim, aos olhos humanos, quando a gente escuta um relato desse, é natural, presta atenção, quando a gente olha, quando a gente escuta e quando a gente percebe um relato desse com o olhar humano, é natural que a gente vai achar, não vai dar certo. Não vai dar, porque nós somos, tipo, pessoas normais. Eles são gigantes. E não é um gigante, são vários gigantes. É um povo cheio de gigantes. Então, assim, aos olhos humanos, é natural que às vezes a gente se comporte desse jeito. Certo? Então, quando os 10 espias eles falam, eles dão em relato, influenciados, né, porque por aquilo que estava dentro deles, eles motivam o povo a não acreditar. Eles motivam o povo a olhar somente aquela realidade pontual que eles tinham ali, a olhar apenas com o olhar humano. Agora, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, deixa eu te falar uma coisa. Nós não vivemos daquilo que a gente vê, mas a gente vive daquilo que a gente crê. Amém? E fazendo uma ponte, meus irmãos e minhas irmãs, com a nossa realidade hoje, com esse tempo de coronavírus, com esse tempo tudo, quando a gente olha apenas com o olhar humano, a gente também não tem esperança, não. Com o olhar humano, que fique bem claro isso, tá? Quando a gente olha com o olhar humano, a gente fala, o negócio vai estar ruim mesmo, dá ruim. Porque não tem vacina, é letal para a galera de risco, que é o pessoal mais da terceira idade, né? Que é o pessoal que tem já algum tipo de doença, alguma predisposição de alguma doença, né? Assim, então quando a gente olha essa realidade de hoje com o olhar humano, é natural. Presta atenção, quando a gente olha com o olhar humano, é natural que a gente pense dessa maneira. Porém, eu quero dizer uma vez mais, meu irmão, minha irmã, nós vivemos daquilo que a gente crê e não daquilo que a gente vê. Amém? Então, isso faz toda a diferença. A maneira com que você olha, como você se percebe, vai fazer toda a diferença na sua vida e a maneira com que você vai se comportar diante da situação. Tudo vai depender da forma que você vê a situação, certo? E aí eu quero lembrar para você aquele versículo que fala assim, ó, que a boca fala o que o coração tá cheio, né? Assim? E aí, gente, se a gente fosse atualizar esse versículo na minha versão, seria mais ou menos assim, ó. A mão faz aquilo que está dentro do coração. A Bíblia diz, a boca fala o que está cheio, o coração. E eu falo que a mão vai fazer aquilo que está cheio, o coração, se fosse uma versão atualizada. Por quê? Porque a gente sabe muito bem que os nossos pensamentos influenciam os nossos sentimentos, que influenciam o quê? As nossas ações. Ok? Logo, se o meu coração está cheio de fé, eu vou ter uma mentalidade de fé. Eu tendo uma mentalidade de fé, eu vou ter um sentimento de fé. Eu tendo um sentimento de fé, eu vou ter uma ação de fé. Amém? Então, se eu tenho uma mentalidade de fé, se a minha mente está renovada pela palavra de Deus, se a minha mente está cheia do Espírito Santo do Senhor, eu vou ter uma atitude de fé diante da vida. Eu vou ter uma atitude crédula diante da vida. Ok? E aí eu não estou falando apenas no sentido espiritual, não. Eu estou falando da vida como um todo. Quando aqui na nossa cabeça, aqui no nosso coração, a gente tem fé, a gente tem a palavra de Deus guiando e nos orientando, meus irmãos e minhas irmãs, nós seremos pessoas diferenciadas na vida. Nós seremos pessoas que quando a gente tiver que enfrentar um problema, nós olharemos com um olhar diferenciado. Porque nós não somos guiados por aquilo que a gente vê, mas por aquilo que a gente crê. Amém? Tudo bem? Então, o que acontece? Quando a gente tem fé dentro da gente, essa fé vai ser exposta com as nossas ações. Ok? E eu quero repetir. Não só na nossa vida espiritual, mas em todas as áreas da nossa vida.
Vem cá. Você conhece alguém que é do contra? Tudo que vai fazer não vai dar certo, tudo que vai dar certo é muito difícil, tudo que vai fazer eu acho que não vai, acho que não é assim. Aquela pessoa que só sabe jogar para baixo o time. Falta fé. Falta fé. E aqui, eu não tô falando de ficar enfeitando, não. Ah, Lu, paz, Lu, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Eu não tô falando, gente, de fingir que a realidade não existe, não. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando daquela pessoa que você vai conversar e a pessoa não sabe colaborar em nada, porque ela só sabe achar que não vai dar certo. Ela só sabe achar que aquilo que não vai conseguir, que é muito difícil, isso, aquilo, outro. Ok? Então, quando a gente tem fé dentro da gente, que isso reflete na nossa vida como um todo, reflete na nossa vida como um todo. Não só na nossa questão da fé. Então, essas pessoas que conseguem só ver o lado ruim da coisa, só conseguem pensar num negócio que não vai dar certo, eu posso dizer que essa pessoa está faltando fé dentro dessa pessoa. Mas presta atenção, não está faltando só fé para com Deus, não. O que tem dentro dessa pessoa não é só incredulidade dela para com Deus, não. O que tem dentro dessa pessoa é incredulidade dela para com ela mesma. Ela não confia em si, ela não acredita em si e por isso ela não vai. Por isso que eu disse que não era só uma questão espiritual, mas era uma questão da vida como um todo. Porque esses 10 espias, gente, irmãos e irmãs, e você que está aí com a gente, esses 10 espias, o que acontece? Eles eram como gafanhoto na cabeça, no coração e na ação deles. Eles se viam como gafanhoto, faltava confiança nele, faltava autoestima neles. Eles precisavam de ter uma mudança de mente. Ter uma mudança de mente. Eles se viam como gafanhoto, porque eles faltavam autoconfiança para eles mesmos. Por isso eles tiveram essa atitude incrédula, porque eu quero repetir, porque faltava confiança deles para com Deus, mas também faltava confiança deles para com eles mesmos. E aí chegou a pergunta, porque o nosso grupo de discipulado tem bastante pergunta, né? Sueli, querida, seja bem-vinda, que Deus te abençoe, viu? A pergunta é: como você se vê? Essa é a grande pergunta. Como você se vê? Porque eles se viam como gafanhotos. Porque eles, os 10, eles olharam para o problema a partir deles. Entendeu? Eles olharam aquela situação toda a partir deles. E quando a gente olha o problema a partir de nós, é impossível. Quando a gente olha o problema a partir de nós, é impossível. Quando eles olharam a situação, que era enfrentar aquele monte de gigante, a partir dos olhos dele, a derrota era certa. Da mesma maneira, quando a gente olha essa realidade que a gente está vivendo hoje, aos nossos olhos, também é uma situação desesperadora. Mas, meu querido e minha querida, nós somos convidados em nome de Jesus e motivados em nome de Jesus a olhar os problemas, a olhar as dificuldades, não na nossa percepção, não na percepção humana, mas na percepção de Cristo, a partir de Cristo, a partir dos reis, do Senhor dos senhores, a partir daquele que venceu a morte, a partir do Criador do universo, gente. Nós somos convidados nessa noite em nome de Jesus, e não só hoje, mas sempre, qualquer dificuldade, porque hoje a gente está enfrentando o coronavírus e você acha que nunca mais a gente vai ter problema? Que não vai ter mais nada pra gente enfrentar? Claro que vai, porque viver é isso, viver é um desafio, viver é justamente isso, é matar um gigante por dia, gente. Então, diante de qualquer situação, nós somos convidados a olhar esse problema, não na nossa ótica, não na nossa perspectiva, mas na perspectiva de Deus. Aleluia, glória a Deus, já tô pregando aqui. Amém. Fico empolgada porque o meu Deus é poderoso, gente. É o Criador do universo. Então nós somos motivados e convidados a partir da palavra dele a olhar o problema, não na nossa perspectiva, mas na perspectiva de Deus. Não com os nossos olhos, mas com os olhos de Deus. Amém? Eu posso ouvir um glória nesse lugar aí? Em nome de Jesus? Amém, meus irmãos e minhas irmãs. É assim. Deus nos convida a isso, meu querido e minha querida. Sabe? E aí, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, ó.
que é muito sério, até aqui, ó, porque senão o pessoal pode confundir o que eu tô falando. Eu não tô falando de pensamento positivo só, não. Tá? Eu não tô falando, vou mentalizar que vai dar certo. Opa, não é isso que eu tô falando aqui, não. Porque esse negócio, vou mentalizar que vai dar certo, dá o quê? Dá uma falsa ilusão. Porque parece que você pode ficar de braço cruzado assim que o negócio vai acontecer. Nananina, não. Não é isso que eu tô dizendo, não. Eu não estou falando de confissão positiva, eu não tô falando de pensamento positivo, não. Eu tô falando o seguinte, que se a gente se apropriar da palavra de Deus, nós vamos enfrentar qualquer situação. A palavra de Deus fala isso pra nós. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Eu gosto muito especialmente da versão na linguagem de hoje que fala: com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Então é nessa perspectiva que eu e você temos que olhar os problemas. É nessa perspectiva que a gente tem que enfrentar as situações difíceis, seja em qual área for. É nessa perspectiva, é na perspectiva do Cristo que venceu a morte. É nessa perspectiva, eu não posso, mas com a força de Cristo eu vou. E não é confissão positiva, não é pensamento positivo, mas é arregaçar a manga e falar, eu vou vencer porque eu sou mais que vencedor. E aí a gente lembra do que ser mais vencedor, o estudo da semana passada. Mas é a gente arregaçar a manga e falar, na minha força eu não posso, mas na força do Senhor eu posso, porque na força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Eu me empolgo com a palavra, gente. E se eu pudesse, eu queria gerar, sabe? Eu queria que tá aqui dentro de mim, tivesse dentro de vocês também, essa confiança nesse Deus poderoso, maravilhoso, criador de todas as coisas, que me fez, que te fez, que cuida da gente em todos os momentos. Glória a Deus, Mara. É isso mesmo. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Ai, deu até pra me dar uma respirada aqui agora. Glória a Deus. Amém. Meu irmão, abre a sua Bíblia, minha irmã. A gente já tá encerrando o nosso grupo de discipulado, porque hoje tem dever de casa. Eu vou passar dever de casa para vocês aí, tá bom? Abra aí a sua Bíblia comigo em Lamentações de Jeremias. Amém? Lamentações de Jeremias. A gente já tá quase caminhando pro final. Em nome de Jesus. Abre aí a sua Bíblia. Lamentações de Jeremias. Maria Isabel acabou de entrar aqui também de novo. Lamentações de Jeremias 3. Apenas o versículo 21. Amém? Que diz assim, ó. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém? Eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que Josué e Caleb, eles trouxeram, quando antes deles dar o relato do povo, quando eles falaram, vamos subir, porque o Senhor vai estar com a gente. E é interessante que a fala de Josué e Caleb, deixa eu até mostrar aqui para vocês. É muito interessante, porque ele fala assim, ó, é tão interessante, gente, quando a gente se apropria da palavra, quando a gente crê na palavra de Deus, como Josué e Caleb, que é interessantíssimo, como que muda a chave aqui, ó, mudou a chave do pensamento, renovação da mente a partir da palavra de Deus, a coisa é diferente, gente. E aí eu tenho certeza que Josué e Caleb, eles trouxeram à memória deles naquele momento tudo que Deus já havia feito por eles, todo o cuidado de Deus com o povo desde lá do Egito, desde a proteção dos unigênitos, depois abriu o Mar Vermelho, depois providenciando tudo que o povo precisava. É assim, eu tenho certeza que Josué e Caleb, eles trouxeram à memória o que podia dar esperança para eles naquele momento. E o que podia dar esperança para eles naquele momento é a certeza, é lembrar do que Deus já havia feito e confiar na promessa dele. Ou seja, eles encheram, eles trouxeram a memória, eles trouxeram a mente, o pensamento. Pensamento influencia o sentimento, que influencia a ação. Eles não tiveram dúvida na mente dele. E olha a postura deles. A postura deles diferente totalmente dos outros 10. Porque os outros 10, lembrando que eles viram o problema a partir da percepção deles. E a percepção deles era o quê? Nós somos gafanhotos e nós vamos ser esmagados. Essa foi a percepção dos 10. Ok? Agora, a percepção de Josué e Caleb, que eles olham a partir de Deus, a partir do Criador, a partir de todo o livramento que Deus já havia feito, olha a resposta dele, olha aí. Números 14,
Versículo 9 diz assim: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra. Olha agora, a Eliane chegou, glória a Deus. A resposta que Josué e Caleb, eles falam assim, ó: portanto, como pão os podemos devorar. Gente, olha que interessante. Enquanto os 10 lá falaram: a gente é gafanhoto e a gente vai ser morto, pisado, esmagado por eles. Olha a postura, olha a ação, olha a atitude de Josué e Caleb. Nós vamos comer esse povo como a gente come um pão. Olha olhar na perspectiva de Deus, olha olhar na perspectiva de fé, olha olhar na perspectiva do Criador de todas as coisas. Você é convidado, meus irmãos e minhas irmãs, em nome de Jesus, a ter essa postura diferenciada, a encher a sua mente com a palavra de Deus, a se apropriar dessa palavra, porque assim você vai ter fé, você vai ter ousadia, você vai ter estratégia, você vai ter a palavra de Deus dentro do seu coração, gente. Deixa eu falar mais uma coisa para vocês aqui, ó, bem sério mesmo. Porque pode parecer que é uma palavra só assim automotivacional, mas não. Não é uma coisa, não é passe de mágica, porque isso não existe. Mas é a palavra de Deus, é postura diante da vida, é ter um olhar diferenciado diante da vida. Josué e Caleb, presta bem atenção, Josué e Caleb, eles não anularam a dificuldade, não. Eles não fingiam que não estava acontecendo na realidade. Nananina, não foi isso que eles fizeram. Eles falam: nós podemos comer esse povo como pão. Ou seja, se o Senhor estiver conosco, como nós temos a certeza que Ele está, nós podemos sim. Nós vamos fazer a nossa parte e Deus vai fazer a dele. É isso que eles fizeram. Eles não anularam a realidade, não. Eles só tiveram uma outra perspectiva. Eles só tiveram uma outra visão da situação, meu querido, minha querida. E hoje, meu irmão, minha irmã, nesse grupo de discipulado que a gente está fazendo aqui online, você é convidado, através de Jesus Cristo, a também mudar a sua mente, a também ter uma outra atitude, a também olhar a realidade a partir de Cristo. Realidade essa, gente, como eu já falei, às vezes se apresenta para nós como um gigante invencível. Mas nesse tempo, meu irmão, minha irmã, eu e você, a partir da palavra, nós somos convidados a olhar para esse problema na perspectiva do Deus eterno, do príncipe da paz, do Pai da eternidade, do Deus forte, porque é isso que Isaías 9:6 vai dizer para nós, que Jesus é isso, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte. É a gente olhar a perspectiva, por mais difícil que seja a situação, na perspectiva da fé, em nome de Jesus. Amém? Não é pensamento positivo, não é anular a realidade, não. Mas é se apropriar da palavra e dizer: se Deus estiver comigo, eu vou vencer. Se Deus, com a força que Cristo me dá, eu vou enfrentar essa situação e vou ser mais que vencedor, em nome de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém? Então a gente está caminhando para o final da nossa reflexão nesse grupo de discipulado nessa noite, tá bom? Tô empolgada, queria ficar aqui mais conversando com vocês e glória a Deus, né? Mas tem a segunda parte do grupo de discipulado. Amém? E a segunda parte do discipulado é o seguinte: lembra que eu mandei uma mensagem pro pessoal? Tô até aqui, ó, falei bastante. Glória a Deus, aleluia, toma posse mesmo, Mari, em nome de Jesus. Eu falei assim: prepara um cafezinho aí pra sua família, prepara um lanchinho aí pra você. Se você não preparou, dá tempo de você preparar, porque eu quero passar um dever de casa pra vocês no nosso grupo de discipulado. Glória a Deus, Flávia, é desse jeito, amém. Deus seja louvado. O nosso dever de casa é o seguinte: eu li com vocês também o texto de Jeremias 3:21, que fala: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Ok? Então, se você não preparou o seu cafezinho, você vai preparar seu cafezinho agora e você vai continuar conversando com a sua família aí. Amém? Wellington, bem-vindo, querido. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tá bom? Então, se você não preparou o cafezinho, você pode preparar o seu cafezinho agora. E eu quero que você continue conversando. Ah, Lenita, amém. A Luciana também tá, que eu vi a Lu aqui. Você vai continuar conversando com a sua família sobre esse assunto. E eu quero que vocês façam o seguinte exercício: que vocês, enquanto família, vocês tragam à memória o que pode dar esperança para vocês. Ou seja, eu quero que vocês
Converse entre vocês aí. Comece a lembrar dos cuidados de Deus na vida de vocês enquanto família, de forma individual ou de forma coletiva. Tem esse tempo agora, irmãos e irmãs, porque o grupo de discipulado é isso, é abrir o coração, né? É a gente conversar sobre a fé, sobre as nossas vidas também, não é assim? Então, nesse tempo agora, a segunda parte do nosso grupo de discipulado aí na sua casa agora, conversa, vai conversando aí com a sua família, vai trazendo à memória aquilo que vocês já vivenciaram, os cuidados de Deus que vocês já vivenciaram, e eu tenho certeza que essa conversa vai aumentar a fé cada vez mais em vocês, em nome de Jesus, vai ajudar vocês a se apropriarem mais da palavra de Deus. E isso vai fazer toda a diferença, não só na vida de Deus, na vida espiritual de vocês, ou seja, não só na relação de vocês com Deus, mas isso vai estreitar os laços também de vocês com os outros aí da sua família, tá bom? Em nome de Jesus. Então, tem agora aí com um cafezinho, um bolinho, não sei se a Isis fez aquele bolo gostoso lá de cenoura com... Oh, Deus maravilhoso! Olha, minha boca até encheu de água, Isis. Glória a Deus. Aquele bolo de cenoura com negócio de chocolate em cima. Aleluia. Então, faz um bolo desse, Isis, quando a gente voltar. Você faz um bolo desse e leva na igreja? Ai, glória a Deus. Mas, gente, é o seguinte, o dever de casa agora é o seguinte. Você vai continuar conversando aí com a sua família, tá bom? Sobre os cuidados que Deus já manifestou na vida de vocês. Aí eu tenho certeza que essa conversa vai ajudar vocês a trazer memória que pode dar esperança. Essa conversa vai fortalecer cada vez mais a fé de vocês. Essa conversa vai ajudar cada vez mais vocês se apropriarem da palavra de Deus. Amém? E lembre-se, os nossos pensamentos influenciam os nossos sentimentos, que influenciam as nossas ações. Palavra de Deus na nossa cabeça, palavra de Deus no nosso coração, palavra de Deus na nossa ação, e com certeza seremos pessoas melhores, com certeza teremos famílias melhores, com certeza seremos uma igreja melhor, com certeza teremos um mundo melhor, se a palavra de Deus de fato for o nosso guia, for a nossa orientação. Tá bom? Então é isso, meu povo. Um beijo no coração de vocês e que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E eu ainda hoje vou mandar a liturgia de amanhã, tá bom? Da nossa celebração de Páscoa, da sexta-feira que vai ser em casa. Eu vou mandar para vocês tudo bonitinho aí, tá bom? No mais, a gente se encontra então no próximo domingo, 8 horas da noite, lá da igreja. A gente vai estar fazendo compartilhando a nossa palavra, nosso culto de domingo de Páscoa e também a nossa ceia, tá bom? Então, por favor, providencie aí os elementos da ceia para o próximo domingo nós estarmos ceando. Amém? Glória a Deus. Ó, Isa, assim que a gente voltar, eu faço. Ó, Isa, tem gente... Glória a Deus. Pode fazer um bem assim, deixa Deus te usar. Amém? Glória a Deus. Você foi abençoado nessa noite em nome de Jesus? Você vai olhar, qualquer problema, em qualquer área, na vida emocional, na vida espiritual, na vida física, na vida financeira, na vida conjugal, na vida qualquer tipo, tá? Tá enfrentando algum problema? Olha na perspectiva de Cristo. Olha na perspectiva do maravilhoso conselheiro. Olha na perspectiva do Deus forte. Olha na perspectiva do príncipe da paz. Olha na perspectiva do Deus presente com a gente, ok? Na nossa, a gente só vai dar ruim para nós. Se a gente olha na nossa, só dá ruim. Mas a gente tem que olhar na perspectiva de Cristo. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe vocês. Então, até domingo, 8 horas da noite, ao vivo, de novo na live, tá bom? Mas eu mando para vocês todo aí o material para nossa celebração de Páscoa amanhã à noite, tá bom? O Emerson entrou ali e falou um oi com a gente. Pai do Senhor, Emerson, Deus te abençoe. Amém? Flavinha, faz um bolo gostoso para nós também, que a Flavinha... Gente, se você precisar fazer de bolo, a Flavinha faz uns bolos maravilhosos. Todas as mulheres aí vão, os homens também vão fazer umas coisas gostosas pra gente quando a gente voltar, que a gente vai fazer uma grande festa. Amém? Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus, tá? Gente, antes de eu orar, queria pedir uma vez mais para você que tá aí nos ouvindo, tá? Pedir para você, se você não se inscreveu ainda lá no nosso canal do YouTube, se inscreve lá, dá um like, ativa o sininho, porque a gente quer usar as redes sociais para compartilhar a mensagem do Evangelho, um Evangelho genuíno, um Evangelho de Cristo Jesus, porque eu creio que esse tempo é tempo de salvação, tá bom? Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá,
Curta a nossa página aqui no Facebook, ajuda a gente a divulgar em nossas redes sociais e também siga a gente lá no Instagram, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigada por esse tempo de conversa, esse tempo que a gente pode se aproximar, Deus, ainda que seja de forma virtual, dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Muito obrigada. Deus, e a minha oração nesse momento é, em nome de Jesus, que a tua palavra seja uma realidade na nossa cabeça, que a tua palavra seja uma realidade na nossa mente, porque se assim for, nós teremos atitudes diferenciadas na vida. Em nome de Jesus, que esse grupo de discipulados, Senhor amado, possa ter sido um instrumento do teu agir, ó Pai, para que a nossa fé possa ser fortalecida cada vez mais no Senhor. Pai, que a tua bênção, que a bênção poderosa do Pai, do Filho, Senhor, e do Espírito Santo permaneça sobre o teu povo, hoje, Senhor, e para todos sempre. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Beijo no seu coração. Fica com Jesus. Gente, eu não queria ir embora, eu queria ficar aqui conversando com vocês, mas a gente tem que, né, vocês têm que fazer a segunda parte aí do discipulado. Então, Deus abençoe vocês e até amanhã. Qualquer coisa pode me chamar aqui no WhatsApp ou me ligar que a gente está à disposição, tá bom? A gente segue aqui por vocês, rogando a Deus que isso tudo acabe, para que nós possamos estar juntos novamente. Amém? Deus esteja com você até nos vermos outra vez. Eu vou ensaiar essa música para a próxima vez eu cantar bonitinho para vocês, tá bom? Beijo no coração. Deus abençoe em nome de Jesus e até domingo, 8 horas da noite, se Deus quiser, compartilhando a palavra. Fiquem com Deus e faz aí agora a segunda parte do grupo. Vai conversando com a ação de Deus na vida de vocês e tenham a fé fortalecida em nome de Jesus. Um beijo no coração, se Deus quiser. Eliane, uma vez mais, parabéns. Hoje é aniversário da Eliane. Se você não deu parabéns para ela ainda, você pode, em nome de Jesus, mandar um beijo virtual para Eliane, tá bom? Em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até domingo, se Deus quiser. Um beijo. Tchau.